Olá galera, sejam bem-vindos. Vocês são muito especiais para nós. Agora mais um vídeo do canal Zato. Espero que curtam. Não esqueçam de se inscrever, compartilhar e deixar seu like. Até mais! Bom dia, meus amados. Hoje, último sábado do ano de 2022. Enfim, chegamos no dia 31 de dezembro. Este ano, como foi dito no final do ano passado, vai ser um ano para ser lembrado. Apesar de que muita coisa nós não vimos ainda com os olhos, aconteceram durante este ano muitas mudanças profundas que determinam o destino da humanidade no nosso planeta, dentro dessa transição planetária, dentro também da ascensão das almas, da separação do joio e do trigo. Mas como o plano divino é perfeito, parece tudo normal, né? Quando as pessoas dizem eu não vejo nada, não vi nada, a impressão que você tem é esta, mas as mudanças e os acontecimentos estão muito acelerados. Acontecem coisas que acontecem em poucos meses que antigamente levava muitos séculos, porque agora não há mais o tempo como a gente acredita. Precisa ainda 100 anos, 200 anos. Agora não, agora é simplesmente uma mudança de frequência. Ele promove uma alteração, um novo direcionamento e uma mudança que antes levaria tanto tempo e agora é, não digo instantânea, mas assim, num curto espaço de tempo, poucas semanas, poucos meses, algumas coisas precisam de alguns anos. Então este ano ele teve essas mudanças de frequência e que nós vamos lembrar muito deste ano durante o ano de 2023. Obviamente que na linha da nova Terra não existe o tempo linear, mas no próximo ano, que nós ainda usamos a medição do tempo, né, o calendário, nós vamos lembrar muito deste ano. Cada coisa que vai acontecer lá na frente nós vamos lembrar deste ano. Tem uma raizinha daquela situação aqui, né? E muita coisa nós vamos ver agora nos próximos dias, né? Nós temos que manter a confiança. Eu tenho certeza que a humanidade não vai sofrer o Armagedão. Ninguém vai pagar aquilo que não deve. Nós temos uma lei maior, que é a lei do universo, a lei do Criador, e o Criador ele tem as suas regras, e dentro dessas regras ele já deu o seu basta para o maligno. O maligno vai desaparecer. Todos aqueles que estão na linha do tempo do maligno vão ser removidos deste planeta. Nós estamos agora entrando no ano 2023, e já falei aqui, escrevi também em textos, né, que existe uma tal de janela, porque como não há tempo nos planos mais elevados, há os espaços como janelas, né, aberturas. Nós estamos na janela do centro, que seria o olho do furacão, né, o centro da mudança, do tempo da mudança da Terra, da transição, que leva em torno de 3 séculos. Ela, embora esteja no final desse tempo, ele está no momento mais importante, mais decisivo. Inclusive a vinda de um tal evento que todo mundo fala e que todo mundo dá palpite, mas que não se sabe exatamente o que é esse evento. Mas as informações que nós temos é um evento
luz, um evento de amor, onde todos vão sentir aquela leveza, aquela coisa que mudou, como se tivesse trocado de corpo, né? Uma coisa muito, muito boa, né? Maravilhosa. E aqueles que estão prontos vão permanecer nessa leveza, e aqueles que não estão prontos vão sentir, viram que algo aconteceu, mas logo em seguida voltarão à dormência, porque eles não querem acordar, não querem fazer o processo, não estão prontos para o processo, enfim, cada um, né, na sua frequência. Essa janela que começou em 1975 fecha em 2025. Então temos aqui 3 anos ainda para fechar essa janela. E há pouco tempo atrás, um mês, 2 meses, alguma informação que chegou dizia que a janela está do jeito que foi planejada e o evento vai acontecer dentro dessa janela. Então falta pouco. Pode ser amanhã, pode ser mês que vem, o ano que vem, daqui 3 anos, né? Mas dentro desses 3 anos, provavelmente não vai ser no último dia, né? Eu acho que nós temos aí chances de ver alguma coisa muito grande a cada dia agora, dentro deste tempo que se aproxima. Mas hoje, embora o assunto para trazer aqui tenha muitos, né, e não é preciso escolher muito, porque basta começar um assunto que vem as mensagens e sempre são gratificantes, porque trazem algum alento, alguma informação, um pouco de esclarecimento para as mentes que agora começam a se alargar. Essa expansão de consciência, ela começa a sentir a sede do saber. E de onde é que vem o saber? Vem da onde existe esse saber, essa informação. Até aqui, a maioria, sempre que conseguia trazer mensagens, traziam através dos seus mentores, dos seus guias espirituais. Mas agora nós estamos ampliando a nossa consciência gradativamente, na medida que nós atingimos pequenos espaços ou lapsos de tempo, ou então alguns períodos mais longos. A nossa consciência ela se eleva, se alarga e atinge faixas de 5ª dimensão. Nós começamos a receber informações que já estavam dentro de nós, da nossa alma, das nossas versões superiores, do nosso eu superior, lá da fonte. Então o tempo dos intermediários, da necessidade dos intermediários, que eram os nossos espíritos amigos e abnegados mentores, também vai chegar um tempo que não precisa mais deles. Nós vamos acessar diretamente da fonte do nosso eu. Tem pessoas que já conseguem atingir faixas de frequência de 6ª e de 7ª, por cada vez mais, porque a nova Terra é 5ª dimensão, mas 5ª dimensão é a faixa mínima. A nova Terra vai ter 5 faixas dimensionais: 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª. Porque o aprendizado vai continuar. Só que sem dor, sem sofrimento, mas vai continuar o aprendizado, vai continuar a elevação, porque esse fractal de alma que aqui está, ele precisa ir se integrando às suas versões mais elevadas. Nós falamos tanto isso já, né? Isso está dentro do conhecimento que começa a vir agora de nós mesmos. Vamos começar a descobrir, entender, saber quem nós somos. Então, no texto de quarta-feira, última, eu coloquei um tema sobre quem são os espíritos simples e ignorantes, porque quem estuda kardecismo, ou Kardec, principalmente o espiritismo, né, a doutrina espírita, lá é muito citado os espíritos simples e ignorantes. Só que se nós agora entendemos que nós somos um fractal de uma alma superior, nós não somos nada simples e ignorantes, nós somos, ao contrário, pedaços, fragmentos de uma alma muito superior, apenas submetido ao véu do esquecimento, porque é o plano desta escola. Aqui o aprendizado é aprender
Cada existência é como se fosse uma vida única. Vivemos aqui uma dualidade, sem lembrar quem somos, o que fizemos nas vidas passadas, e aprendendo aqui as polaridades. É isso que nós viemos fazer aqui. Então nós não somos espíritos simples e ignorantes. Mas se existem os espíritos simples e ignorantes, aonde eles estão, quem são, de onde vieram e para onde vão também. Então, nós aqui hoje vamos trazer algumas explicações, né? Porque no último texto de quarta-feira, muitas perguntas foram feitas lá e as pessoas começam a ter curiosidade, sim, e querem sanar as suas dúvidas, e tem respostas que às vezes é difícil dar em poucas linhas. Então a gente precisa mais tempo, né? Tanto que um texto que eu escrevo geralmente na quarta-feira, ao ler, leva um tempo de média 10 minutos, e aqui eu faço áudios de 30 a 40 minutos, né? Então vamos lá. Se nós vamos primeiro entender uma mônada. Nós somos uma mônada. Às vezes a gente precisa repetir uma frase ou outra para que as pessoas que não viram antes tenham a ideia, né? Uma consciência em terceira dimensão, como nós ainda estamos, e vamos sair dela agora, tem dificuldade de entender o pensar, o imaginar, o se sentir, né? Como de fato uma consciência de quinta dimensão. Mas agora nós temos lapsos de tempo que nós entramos na quinta e podemos ter o entendimento de certas coisas que antes a gente não entendia. Por isso que certas coisas que hoje eu entendo, no ano passado eu não tinha como entender, né? Agora está acelerando essa subida e a gente vai entender rapidamente. Então, Deus é uma consciência, é a fonte divina onde tudo é o todo. Nós somos um átomo semente, um espírito, o eu superior, que se divide em superalmas, almas e depois em fractais. Então nós somos uma mônada, somos uma árvore cheia de galhos. Nós somos a pontinha do galho, né? Tudo isso pertence a essa mônada. Então nós viemos aqui experienciar a dualidade para levar esse conhecimento, aquelas versões nossas mais elevadas que não têm esse conhecimento e é preciso aprender, porque os espíritos, né, do universo não podem ficar ociosos. Precisa criar, precisa aprender. Então, através dos seus fractais, eles buscam esse conhecimento, levam a sua versão mais elevada até subir até a fonte. Quando chega na fonte, ele passa para as outras mônadas o conhecimento. É como uma pessoa que fez um curso, aprendeu, levou para a sua comunidade o conhecimento e passa para outras pessoas. As outras pessoas não precisam ir lá fazer o aprendizado, fazer o curso. E ao mesmo tempo elas fazem outros cursos e levam para a sua comunidade e passa para aquele um que passou aquela informação de um curso diferente. E assim é. Mas existe nesse trabalho todo, nessa fragmentação, nessa criação do universo, é como quando você vai fazer qualquer coisa. Tipo assim, vai lá e pega o serrote, pega o martelo, pega os pregos e vai cortar umas madeirinhas e faz um caixote. Sobra retalhos, né? Pedaços. Os pedaços pode fazer outra caixa menor até que termina todos os pedaços de madeira e coisa. Mas sobra a serragem. Então no universo existe uma coisa que eu já vi há muito tempo, uns par de anos, uma palavra que deve ser em inglês, porque pela pronúncia, pela escrita, chamada de Stardust. Stardust, né? E Stardust se escreve Stardust, com tudo junto, numa palavra só. Aí eu fui procurar o que era aquilo, uma época, e a definição é poeira estelar, poeira cósmica, né? Para falar bem a verdade.
Mas como é star, estrela, né? Poeira das estrelas. E quem é essa poeira das estrelas? É aquilo que sobra dos grandes movimentos siderais. E mesmo das almas também, essas fragmentações, sobra essa energia, porque tudo é energia. E quando Lavoisier criou a lei que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, na verdade ele teve um estalo de consciência alargado e é assim mesmo. Tudo se transforma, nada se perde. E também nada se cria porque tudo já está criado. Essa poeira estelar, Stardust, transforma-se em algo que num dia pode ser um planeta, pode ser uma lua, pode ser uma estrela, uma galáxia, e também pode ser seres elementais, minerais, animais, vegetais, luminais, né? Qualquer outra espécie. Então essa poeira, ela é uma coisa que ainda não está formada, mas ela vai criar forma. Então hoje nós vamos falar aqui exatamente dos elementais da natureza. Quem são os elementais? Muita gente já ouviu falar nos elementais. Tem os elementais químicos, obviamente, mas também tem os elementais da terra, da água, do ar e do fogo. Então é muito extenso aqui para falar num texto, num áudio, então nós vamos aqui fazer um resuminho bem simplesinho, mas basicamente para dizer que os espíritos, ditos espíritos, porque espírito é um ser, é o cabeça da mônada, eu gosto de falar almas, pedaços de alma, fractais de alma, porque todos esses pedaços formam o espírito uno, que depois se une ao todo, mas eles são sempre pedaços de almas. E essa poeira estelar, ela tem dentro dela partes de almas, fragmentos de poeira, né, pozinhos, que não chega nem a ser fractal, é menor. Então ela não tem a razão, como tem uma alma que encarna, que vem de cima. Por mais que ela vá para um mundo primitivo, ela tem a sua razão, tem o livre-arbítrio, tem o poder de escolha. Então ela já é uma alma que veio de uma parte mais elevada e veio aqui para aprender e levar o conhecimento. Mas estas almas criadas na fonte, elas nunca teriam a experiência de como é vir de baixo para cima, e não de cima para baixo. De baixo para cima. Então elas nunca foram espírito, nunca foram alma, nada. Elas vão se formar numa alma. Um dia. Então ela começa na poeira, se transforma através da gênese, como a gente já falou, vai formando forma, vai tendo forma, vai adquirindo forma. Então parece que primeiramente o primeiro grau é se juntar e endurecer como uma pedra, né? Então os minerais, ela forma primeiro o reino mineral, depois ela vai com o tempo se transformando e aquela energia ela como é que se diz, ela se destrincha, né? Vai se transformando e até que ela forma também parte dela, mais uma parte, o reino vegetal. Depois, com o tempo, o animal. Então a gente sempre diz assim, os reinos inferiores, porque o hominal vem depois. Tanto que o hominal surgiu de um animal. A própria ciência tem já teses, né, baseadas em estudos que uma espécie de macaco criou o primeiro homem primitivo. Aquele homem que andava ainda com as mãos no chão e depois foi subindo, depois Homo erectus, depois Homo
não sei o que, depois o Homo sapiens, depois o Sapiens sapiens, que é o de hoje, né? Aí é assim, é a evolução. Só que a alma fractal, ela só pode entrar num ser que vem do reino animal quando ele chega num ponto de desenvolvimento, como foi aqui na Terra o homem, né? O Homem sapiens. Porque antes disso parece que ainda era um animal mesmo, não tinha a razão, né? Não tinha a alma, o fractal. Mas ele traz dentro dele uma outra possibilidade, aquela do espírito simples e ignorante. Por quê? Porque ele não tem conhecimento. Ele veio de baixo para cima, ele está adquirindo. Então é uma outra forma de aprender, porque esse aprendizado ele vai chegar um dia no estágio que está a alma nossa agora. Aí ele vai subir, ser integrado. E essa experiência de passar pelos reinos inferiores que a alma não teria, ela vai ter. Nós temos hoje aqui na Terra esses espíritos inferiores, simples e ignorantes. Por que ignorantes? Porque ele não sabia de nada. Não tem o conhecimento dentro dele. Ele ainda não tem o seu eu superior, por exemplo. Ele não tem, porque ele não veio de lá. Ele vai ser integrado a versões que depois ela começa, através daquela versão, aquela consciência, adquire conhecimento através da parte que já existia antes de ser integrado àquele simples ignorante. Na Terra, no planeta Terra, teve espíritos simples e ignorantes. E ainda tem alguns remanescentes raros, né? Os aborígenes da Austrália. E tinha mais umas raças, que eu agora não lembro. Mas praticamente a Terra, porque a Terra agora vai para a quinta dimensão, mas os planetas inferiores têm os espíritos simples e ignorantes nos seus elementais, né? Aqui na Terra, nós temos, se alguém que tem interesse, procure ler sobre elementais. Mas não os elementais da tabela periódica, os químicos. Os elementais do ar, da terra, do fogo e da água. Então, os elementais do ar têm os silfos e as fadas. Da terra tem os gnomos e duendes. Do fogo tem as salamandras. E da água tem as sereias, as ondinas e as ninfas. Quem são esses elementais? A gente quando era criança aprendia, no meu tempo não tinha isso, mas hoje tem, as fadinhas, né? Os desenhos animados, as coisinhas, e todo mundo acha que aquilo como é que se diz? Uma palavra, né? Depois ela vem, eu vou falar, agora esqueci. Fábulas, né? Fábula. Uma coisa que não existe. Existem, e eles são os ditos espíritos da natureza. Não são espíritos, mas a gente identifica eles como espírito da natureza. Eles que controlam o clima, por exemplo. Harmonizam o clima, não controlam. Harmonizam o clima, as águas, purificam as águas, as energias, né, da terra, do ar. Enfim, eles estão no estágio final. É o último estágio daquilo que se chama então Stardust, que vai se transformar num espírito, numa alma, que a gente denomina espíritos simples e ignorantes, porque eles vêm de baixo para cima. Quando eles completarem, eles vão se integrar a uma alma, ou um fractal de alma, e já começa a sua ascensão também. Eu não sou adepto porque eu nunca estudei o xamanismo, eu sei alguma coisa, muito pouco. Mas tem aquela história do animal de poder. Tem aquela história do cristal, né, que estuda os cristais. Cada pessoa pode ter uma afinidade com um determinado cristal.
Cada pessoa então tem uma afinidade com um animal. E cada pessoa tem afinidade com uma árvore. Nós temos a nossa árvore energética, né? Você pode imaginar uma árvore, faz uma meditação, imagina uma árvore, aquela árvore que você imagina é você. Tem uma energia, parte de você. O animal é a mesma coisa. Você faz uma meditação, pensa nos animais, vai vir um animal para você. Então, seja lá um cavalo, seja lá um boi, seja lá um cão, né? Seja um gato, enfim. E de qualquer forma, nós temos, né, uma afinidade. Por quê? Porque aquela energia do animal, de poder, da árvore, do mineral, lá do cristal, ela já está integrada à nossa mônada. Olha aqui, isso é interessante. Nós já temos aquela energia em nós. Aí diz, sim, mas os animais dizem que vieram a maioria de Sírios. Sim, talvez aquela poeira cósmica, aquele Stardust que formou aquela linhagem, porque são muitas raças de animais, né? Então tem poeira de outras estrelas e tem também de Sírios. Aquela que se concentrou um pouco mais na energia de Sírios, se formou animal. Algumas espécies, como as baleias, né, os cetáceos, os golfinhos, os pássaros, os cães e os gatos, né? E mais alguns que agora não vou citar aqui porque não sei todos, mas principalmente esses. Então, existem essas linhagens. Enfim, quando você busca informações, a nossa mente já está começando a entender. Porque não adianta buscar coisa que a gente não entende. Por isso que pouco tempo atrás a gente não dava importância para certos assuntos. Agora, hoje já se dá importância. Daqui uns meses, daqui uns anos a gente vai dar importância para outros tipos de assuntos. E o mais incrível é que a gente vai entender. Mesmo que demore um pouquinho, mas a gente vai começando a montar o quebra-cabeça, né? São muitas informações que estão vindo agora porque os véus estão sendo retirados. Nós temos agora a oportunidade de fazer a ascensão, e isso é uma oportunidade única dentro da humanidade da Terra. É claro que aqueles que não vão para cima, não sobem, vão permanecer em mundos inferiores. Então é uma oportunidade de ascensão importante, mas também muitas pessoas poderiam fazer a ascensão. Muitas almas estão praticamente prontas, mas por egoísmo, por vaidade, porque querem pensar só em si. Não querem saber do tripé que eu já falei tantas vezes, né? O amor incondicional, compaixão e respeito. Respeito por tudo e todos. Quem não se encaixa nesse tripé não sobe. Não sobe. É que nem pegar uma mesa com 3 pés. Ela fica em pé. Mas tira em dois pés a mesa cai. Uma cadeira também. É preciso pelo menos 3 pés, 3 pilares para dar sustentação. Quando as pessoas entenderem isso, elas vão pelo menos fazer o mínimo necessário, porque vai ascensionar quando está pronto. Ninguém vai se intrometer nisso, nem Deus, nem os anjos, nem os arcanjos, e nada. Todos vão ascensionar quando tiverem a frequência que vai permitir a subida, a ascensão. Ou, como se diz, passar o portal da quinta dimensão. Então, daqui das almas que estão na Terra hoje, a maioria são almas que vieram de cima para baixo.
São fractais de uma mônada, de almas elevadas. Mas, porque a Terra ela ofereceu essa condição, né? Mas teve também espíritos ditos simples e ignorantes, porque quando a gente fala em espíritos simples e ignorantes, não são espíritos propriamente ditos. Nós vamos entender que espírito é a cabeça da mônada ou a mônada toda. São almas, fractais de almas ou poeiras, né? Stardust. Nós podemos ter sido já incluídos nessa consciência dos elementais antes de vir para a Terra, ou então adquirido aqui, ela se integrou aqui. Quando a gente diz que o cachorro é a cara do dono, na verdade, um animal doméstico, como ele é uma consciência já em formação, próxima já de chegar, porque eu acredito que o animal ele ainda vai passar pelo estágio dos elementais, porque eu vejo assim, não tem outra maneira, não existe saltos, existe uma sequência de estágios. O cachorro, por exemplo, ele tem já uma afinidade com o seu dono. Não é porque ele conhece o dono. Ele adquire uma parte da consciência do dono. Ele é como se fosse um apêndice. Quando morre o animal, o dono sente. Por quê? Porque aquele animal já tem uma parte da consciência dele. Então, na verdade, ele sente a perda daquela parte da consciência, não o animal em si. Por isso ele sente. Quando o animal desencarna, ele morre, na verdade, aquela consciência fica ali, porque ela é do dono. Ela volta para o dono, ela é integrada. Ela não pode ficar sozinha. Aí vem outro animal. O dono adquire outro cachorrinho. Aquele cachorrinho pega de novo a consciência do seu dono. Aí o dono ele olha e diz: esse cachorro parece que é o mesmo de antes, porque faz as mesmas coisas, tem os mesmos hábitos, as mesmas reações, né? Os mesmos atos. Sim, porque é a consciência dele. O cachorro do vizinho não faz a mesma coisa, porque tem a consciência do vizinho. Então, muitas almas que hoje estão na Terra já têm a experiência dos reinos inferiores, ou adquiriram aqui ou trouxeram de lá, do alto. Hoje a maioria dos espíritos que estão na Terra, a maioria das almas que estão na Terra, os fractais de almas que estão na Terra encarnados hoje, que agora podem fazer ascensão ou não, a maioria veio de outros planetas exilados. Não passaram lá nas provas finais, na ascensão, vieram exilados para a Terra, que são aqueles que são denominados de raças adâmicas. A maioria, uma grande parte pelo menos, vieram do sistema de Órion mesmo, que é o nosso braço aqui da galáxia. Não vieram de muito longe não, dessa região da galáxia. Muitos de Capela, inclusive tem até livros, né, os exilados de Capela, por exemplo. Mas temos aqui pessoas de Sírios, das Pleiades, de Arcturus, de Alpha Centauri, enfim, todos aqueles mundos aqui dessa área da galáxia. São centenas de possibilidades. Mas a maior parte já dentro das raças adâmicas. Por isso tem aquela coisa da Adão e Eva, mas não é bem assim como eu explico, né? São as raças que vieram de fora para promover aqui o progresso da Terra e também auxiliar esses espíritos que estavam aqui, essas almas que estavam aqui, que eram os simples e ignorantes, né? Que vieram de baixo. E também para elas terminar a parte do aprendizado dentro das leis de causa e efeito, né? Ação e reação. A dualidade é o mundo
expiações e provas. Enfim, espero que tenha ajudado um pouquinho para complementar esse assunto, porque o assunto não se esgota num texto, nem num áudio de meia hora, nem num dia. O assunto, na verdade, nunca se esgota. Jamais. Ele apenas vai se estendendo. Ele vai se expandindo de acordo com a nossa consciência. Não há princípio, meio e fim em nada. Tudo já é, tudo ainda não é, enfim. Como é que nós vamos entender o infinito se ainda estamos na terceira dimensão, indo para a quinta agora? É uma coisa meio complicada, mas nós vamos entender. Aos pouquinhos. Não adianta querer dar um salto maior que a perna, porque vai cair no buraco, né? Vamos com calma, com paciência, mas, acima de tudo, com resiliência, porque é preciso insistir, é preciso querer. Se você não quer, ninguém pode fazer por você. É da lei. Então, finalizando mais um ano, finalizando esse áudio de hoje, eu vos deixo um grande abraço de luz em cada um de vocês e desejo sinceramente que vocês tenham confiança, que vocês tenham certeza que a nave está balançando, mas quem está no comando dela é o Criador. Quem criou tudo. Ele sabe. Ele sabe onde é que nós vamos, para onde é que nós devemos ir e sabe nos conduzir em segurança. Não vamos criar mais energia para o maligno que ainda quer permanecer aqui na Terra. Todo o mal da Terra está sendo extirpado e os seus representantes também. Porque a limpeza agora está sendo feita na crosta, como já foi dito nos últimos tempos, né? Desde 2021 para cá, a limpeza chegou no nosso quintal. E agora é a parte mais fácil, porque o que era mais difícil já foi feito. Falta pouco. Nós vamos ver uma nova terra, uma nova humanidade. Nós nos tornaremos o novo humano da terra. Os mansos e os puros de coração permanecerão neste lindo planeta, que é um dos mais lindos da galáxia. É a menina dos olhos desta imensidão chamada Via Láctea. E nós estamos aqui. Somos privilegiados. Não vamos dar poder àquilo que vai deixar de existir em breve. Então, mais uma vez, um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê. Gratidão por estar ao nosso lado nessa jornada. Deixem seus comentários e não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Akura Matê. Muita luz e paz eterna. Abundância infinita. Saúde perfeita e bem-estar para toda a humanidade. Namastê.